E aí, pessoal? Vamos resolver essa lista aqui. Primeira lista nossa, matemática discreta. Essa é a lista 01, a matéria de conjuntos, né? E nós, primeiramente, temos aqui dois conjuntinhos, conjuntinho A, conjuntinho B. Para conjuntos, é muito importante que vocês sempre lembrem que o conjunto precisa ter as chaves. Todo conjunto que você colocar elementos dentro dele, né? Descrever os elementos, você precisa das chaves, um par de chaves. E dentro dela, você vai ter a descrição dos elementos. Aqui eu tenho no conjuntinho A o elemento 0, o elemento 3 e o elemento 7. Então eu digo assim, ó, o 0 ele é elemento de A, o 0 pertence a A. O 3 ele também é elemento de A. O 3 pertence a A. E o 7 ele é elemento de A. O 7 ele pertence a A. Aqui no B eu tenho o 0. Então, o 0 ele pertence a B. Lembrando que os elementos eles vão estar aqui, ó, dentro do conjunto, separado por vírgula uns dos outros. E aqui você tem o 3 pertencendo ao B. E você também tem o 5 pertencendo. O 5 está no conjuntinho B. Então você tem essas seis observações aqui que você pode tomar, né? Essas três aqui para o conjuntinho A, essas outras três aqui para o conjuntinho B. E aqui eu vou usar esses símbolos. O símbolo de pertence, quer dizer, é elemento. O símbolo de não pertence, que é o ezinho cortado. Tudo que está cortado na matemática significa o contrário daquilo que você está querendo afirmar, né? Se é um e cortado e o e significa ser elemento, significa pertencer, o e cortado significa não pertence. O 3 ele pertence ao A, aqui ó, exatamente essa afirmação, pertence, é isso daí. O 1 ele pertence ao B, eu tenho aqui nessas três afirmações do B, o 1 pertencendo ao B? Não, eu tenho aqui ó, nos elementos do B, nesses três elementos, eu tenho o número 1? Não, então E cortado. O 3 ele pertence ao B? Pertence, está marcado aqui. Então, pertence é o ezinho assim. O 0 ele pertence ao A, o 0 está no A. Aqui, ó, essa afirmação. Olha aqui, ó, o elemento 0 aqui no A. Então, ele pertence realmente, pertence ao A. É isso que você precisava fazer nesse exercício. Dizer se pertence ou não. Então, você tem os conjuntos A e B e utilizando os símbolos e cortado, quer dizer, pertence ou não pertence, relacione essas duas coisas e aí você vai colocar em cada pedacinho pertence ou não pertence. O 5, ele pertence ao A? Não, eu não tenho o 5 como elemento de A em nenhuma dessas posições. O 7, ele pertence ao A? Pertence, ele está aqui. O 7, ele pertence ao B? Não, não tenho 7 em nenhuma das posições aqui para o B. E o 2 pertence ao B? Não, também nenhum desses três elementos do B é o 2. Exercício 2. Considere os conjuntos A, que você tem os elementos 1 e 2 dentro desse conjunto A. O elemento O, conjunto B, que tem esses elementos 1, elemento 2, elemento 3. Lembrando, conjunto precisa ter as chaves. O C, você tem esses elementos aqui, esses 5 elementos, o D, esses 2 elementos, e agora você vai usar estes dois símbolos, o C e o C cortado. O que significa? Está contido e não está contido, né? O que significa esses detalhes, né? O Czinho significa ser subconjunto.
E um subconjunto do outro, eu digo, por exemplo, que esse aqui, ó, 1,2. Esse conjuntinho, ele é um subconjunto desse daqui, ó, 1, 2, 3. Por que que isso daqui, ele é subconjunto dessa da direita? O da esquerda deve ser subconjunto do da direita, né? Aqui você precisa desses dois conjuntinhos que esse conjunto da esquerda seja formado por elementos do conjunto da direita. Ambos devem ser conjuntos. E o conjunto da esquerda tem que ser formado por elementos do conjunto da direita. Ele pode ter 0 elementos. Um conjunto com 0 elementos, ele está contido em qualquer outro conjunto. Ele pode ter um elemento. Ele pode ter qualquer um dos elementos, no caso, né? Você pode ficar fazendo esta brincadeira aqui, construindo subconjuntos. Esse daqui também é um subconjunto com um elemento daquele conjunto lá, 1, 2, 3. Então, eu construí esse com um elemento, esse com um elemento e esse com um elemento. Construí 3 conjuntinhos com um elemento. Inicio com 0 elementos. Com um elemento, nós tem esses 3 aqui. Agora eu posso fazer a mesma brincadeira para 2 elementos, né? Pego esse com esse, que é o caso que eu escrevi aqui na esquerda. Pego o 1 com o 3 e também pego o 2 com o 3. São os subconjuntos de 2 elementos. E eu tenho também os subconjuntos com 3 elementos. Todo conjunto vai ser subconjunto de si mesmo. Nesse caso, o subconjunto desse cidadão aqui com 3 elementos é ele próprio. Eu digo que esse conjunto é subconjunto dele mesmo. Na verdade, todo subconjunto vai ter essa propriedade. E se acontecer o contrário, se, observe isso daqui, se este conjunto e esse aqui, ó, eu vou até mudar a cor para ficar mais claro para vocês. Observe. Imagine que eu tenho... Opa! Como que eu altero a ordem disso tudo aqui agora, hein? Tá, consigo deletar. Eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou trocar a ordem das coisas. Observe que você tem um conjunto azul e um conjunto vermelho. Eu digo que este conjunto azul está contido no conjunto vermelho. E se o contrário for verdadeiro também, significa que esses dois conjuntos são iguais, tá? Na verdade, todo conjunto vai estar contido em si mesmo. Significa que o conjunto é igual a si mesmo. No fundo, as coisas não se alteram, tá bom? Pensando nessa ideia, você consegue construir um conjunto que chama o conjunto das partes. Ai, a gente vai trabalhando aí nos programas novos, né? Acaba dando algumas caneladinhas, tá? Ainda vou aprender a trabalhar perfeitamente. Enquanto isso, a gente vai aprendendo os passo a passos das coisas, né? Aí acontece. No fundo, você consegue construir um conjunto que chama o conjunto das partes, que eu chamo desse P estilizado, tá? No fundo, conjunto das partes de um conjunto, quer dizer, nesse caso aqui as partes do A, aqui o conjunto A, ele tem esses dois elementos, né? Você inicia
com um conjunto de 0 elementos. 0 elementos, você usa esse símbolo, que é o vazio, ou você coloca ele dessa forma, as chaves sem nada dentro. Quer dizer, isso daqui é um conjuntinho subconjunto do A, conjunto derivado do conjunto A, com 0 elementos. Agora vamos escrever todos os conjuntinhos derivados do A que tenham um elemento. Um elemento, eu tenho esse conjuntinho com o 1, eu tenho esse conjuntinho com o 2, e eu não tenho mais nenhum outro conjuntinho aqui com um elemento apenas. E por último, um conjuntinho com 2 elementos, que vai ser o próprio A. Aqui eu vou escrever 1, 2, tá? Todo conjunto é subconjunto de si mesmo, ok? Então, nesses casos aqui, eu tenho todos os 4 subconjuntos de A. Então, já fiz os 4 subconjuntos de A. Vou deixar em vermelho aqui. Interessante para a próxima etapa. Agora, eu vou fazer em azul os subconjuntos de B. E eu vou colocar eles dentro do conjunto das partes agora de B. Observe, iniciamos com conjunto com 0 elementos, é o vazio. Passamos para conjuntos com um elemento. Aqui eu tenho o 1, conjuntinho com um elemento é o 2, conjuntinho com um elemento é o 3. Passamos para conjuntinhos com 2 elementos agora, 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3. Por último, nós vamos colocar conjuntinhos com 3 elementos aqui, que no caso vai ser 1, 2, 3. Tem uma coisa muito interessante, não podemos deixar de lado isso daqui, gente. Ó. O conjunto das partes. Bom, vou tentar anotar de vermelho. Ah, de novo não. Ai, deixa eu ver se tem alguma coisa relacionada a camadas aqui nesse programa. Layout, navegar, editar. Tem a ver com camada aqui, hein? Fundo do papel. Eu vou dar um pause aqui na gravação.